Oi, gente. Bem-vindos à nossa primeira aula de redação do segundo bimestre, para no assunto propriamente dito do Enem, tá? Vou mostrar para vocês como é a proposta, o que, que eles esperam de vocês, o que você fazer, e a gente vai falar sobre planejamento redação. Um plano para você fazer a sua redação. Qual é o passo a passo que você tem que fazer? Porque redação não é só inspiração, né? A gente tem que se preparar, tem que se organizar direitinho para fazer. Eu vou projetando a tela para vocês e mostrando a proposta do Enem do ano passado. A gente está no terceiro ano, vocês vão fazer a redação do Enem, então a gente vai se preparar para ver o que eles esperam da gente, para a gente fazer exatamente o que for necessário para ganhar a nota 1000, né, que é para o mais esperado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a prova mesmo, a proposta de redação que você, quando vocês abrirem a prova de redação do Enem e encontrarem, tá? Essa daqui. Pronto. Essa daqui foi a proposta de Enem 2020, que foi apresentada e colocada agora em janeiro, tá? Quando vocês forem fazer a prova de do Enem, vai ser 90 questões mais essa proposta. Geralmente, essa folha aqui fica no meio, entre as questões de português e as questões de matemática. Então, vocês vão ter que procurar. Aí vocês vão encontrar, nessa primeira parte, as instruções para a redação, dizendo o que tem que ser feito, né? Vocês vão ter um rascunho, que vai ficar no final da prova. O texto deve ser escrito à tinta, até 30 linhas. Se a redação tiver cópias do texto da proposta de redação, vai ser desconsiderado. Aí aqui os motivos de nota a gente vai ver tudinho, tá? Se você escrever até 7 linhas, 0, porque é insuficiente. Se fugir ao tema, se fizer outro texto que não seja dissertativo, eu quero fazer um poema, 0. E se você colocar alguma parte, acho que vocês estão lembrados que teve uma polêmica na época, que a pessoa colocou o hino do time do Flamengo, aí deu uma nota, porque ainda não era critério, mas agora se você coloca desconectada, receita de miojo, hino de time, aí é 0, tá? É desclassificado. Então, a estrutura sempre é essa. Eles colocam textos motivadores falando sobre o assunto, porque para dar um tema e você se virar para fazer. Então, o que eles fazem? Eles colocam textos para inspirar vocês. A partir desses, vocês podem ler e tirar alguma dúvida de alguma palavra, por exemplo. O tema dessa redação do ano passado está aqui embaixo, ó. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Muita gente podia não saber o que era estigma, então o que eles fizeram? Colocaram aqui um texto explicando o que é estigma. O primeiro texto fala sobre saúde mental. Então, o que vocês vão fazer? Vão ler os textos com calma, nesse caso, o primeiro texto, né, falando sobre saúde mental, o segundo texto falando sobre estigma, e o terceiro texto é um gráfico aqui. Só que vocês não podem copiar nada desses textos. O que vocês podem fazer é marcar as palavras-chave, as palavras que vocês têm que usar. No caso aqui, quais eram as palavras-chave? Eles colocam os 3 textos, e aqui no final que eles colocam a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo, argumentativo, que é o tipo de texto que a gente está estudando, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema. Aí o tema vem bem aqui, ó. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção dos direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para o seu ponto de vista. Então, o que vocês vão fazer? Esse tema, vocês têm que falar sobre ele completo. Se tem aqui estigma associado a doenças mentais, você tem que falar sobre estigma, tem que citar essa palavra, tem que falar sobre doenças mentais e ser no Brasil. Não adianta você falar sobre em outro país ou vamos dizer, na Europa, se é na sociedade brasileira, então ele está sendo claro. Prestem bastante atenção no tema, porque o tema deixa claro o que vocês têm que falar.
Daí, aqui do texto, você marcar quais são as palavras principais, as palavras que vocês podem usar. Não copiem nada do texto, no máximo, algum que você possa usar, ou parafrasear alguma coisa, mas o ideal é vocês não copiarem, porque o que vocês copiarem vai ser desconsiderado, tá? Vai ser retirado do texto, porque o que a gente quer é a opinião de vocês, é o posicionamento de vocês, tá? Então, essa daqui é a proposta de redação do Enem. Aí, como vocês já sabem como é, a gente vai ver o que que eles esperam da gente e como que a gente vai fazer esse texto, qual é a estrutura que eles esperam, tá? Para isso, eu vou mostrar para vocês uma redação. Essa redação é de propostas anteriores. Eu ia colocar uma redação dessa proposta de saúde mental. Só que eu coloquei essa proposta para vocês verem esse bimestre. Cada semana eu vou colocar uma proposta de redação diferente, tá? Para vocês irem treinando, irem fazer e mandando para mim e para a Nath pelo WhatsApp, que a gente já vai começar a corrigir junto com vocês, tá bom? Então, eu não coloquei a da saúde mental, porque vocês iam ver aí, iriam copiar, uma coisa assim, para evitar eu achar que vocês estão copiando, eu coloquei essa redação que é de outro tema, tá? Se vocês prestarem atenção, deixa eu aproximar. Ó, tá aqui. Se vocês prestarem atenção na forma como ela está organizada, a letra bem legível, separada as palavras, mais ou menos uma letra entre elas, vem até o finzinho. Essa daqui ele não veio. Se tiver algum erro, não tem problema, passa um tracinho. Então, o mais organizado que vocês puderem fazer a redação de vocês, melhor. E vocês viram na aula passada sobre o texto dissertativo argumentativo, aquela estrutura que é necessária, né? Então, aqui vai ter a introdução, que você vai falar um pouco sobre o tema, sobre o assunto. Nesse texto tem 2 parágrafos de desenvolvimento, ou seja, em 2 parágrafos, ele vai dizer os argumentos que ele tem para a pessoa de que a tese dele, de que o ponto de vista que ele está defendendo é o correto. Então, esse aqui é o parágrafo da introdução, para vocês saberem quando a gente for conversar hoje sobre isso, tá bom? Esse daqui é o desenvolvimento, esse, e o último vai ser o parágrafo da conclusão, que vocês têm que colocar uma proposta, uma solução para o problema, tá bom? Então, essa daqui é a estrutura do texto que vocês têm que fazer. Lembrando que tem que ter o parágrafo direitinho, ó, começa sempre com um parágrafo. Esse tamanho aqui é mais ou menos 2 dedos, ou então aquele pedaço da caneta você usa para medir. Mais ou menos 3 a 5 linhas cada. O desenvolvimento pode ser maior, não tem problema. Aqui no final, a conclusão, como vai ter que colocar a proposta de solução também pode ser maior. Então, mais ou menos 4 parágrafos, tá? Um para a introdução, 2, no caso que ela usou aqui, para o desenvolvimento, e o último para a conclusão. O que a gente vai ver hoje é o passo a passo para você fazer sua redação e algumas coisas que você pode usar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, tá? 5 tipos de introdução que você pode usar, tem 7 tipos de desenvolvimento e 5 de conclusão. Então, vamos lá, vamos começar. Estava mexendo. Planejamento redacional. O que é isso? É o plano que você fazer para fazer a sua redação, planejar. Tem gente que consegue pegar lá, pegar o papel e já ir escrevendo, já começar logo fazendo a redação toda, sem rascunho, sem nada, dá certo. Mas isso não é todo mundo que consegue. A maioria tem que fazer uma organização, até porque se arriscar já ir fazendo tudo direitinho no papel, na folha, se você errar ou se você mudar de ideia, não tem como você consertar. Então, o ideal é a gente fazer esse planejamento, essa organização todinha, para que a redação possa sair direitinho, para que possa ficar do jeito que é esperado, né? Então, tudo que a gente planeja sai melhor, sai de forma melhor. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer o plano que vai fazer para a nossa redação, tá? Isso aqui era um vídeo, depois já eu mostro para vocês. Então, a primeira coisa que é essencial é você entender a proposta. Você tem que entender o que é que eles esperam de vocês, qual é o tema que você tem que falar, o que é que você tem que, o que você tem que fazer mesmo naquela redação. Leia quantas vezes for preciso. Aí você vai desenvolver métodos, escrever. Aí você vai ver o tema, você vai ver quais são as palavras que são chaves, né, para você
fazer essa redação. Para quem escreve, a gente já sabe, que é para os corretores do Enem. Como escrever, a gente vai ver agora, a gente vai ver durante o ano todinho, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês tiverem dúvida hoje, não precisa ficar preocupado, porque a gente ainda vai falar sobre cada um desses tópicos. Hoje é só mesmo uma introdução, tá? Então, vamos lá. Delimitar o tema ou ampliar. Quando a gente fazer uma redação em casa e a gente pega um tema, tem como a gente ampliar, tem como a gente pesquisar sobre aquele tema. Na redação do Enem, não tem, porque você já tem que chegar sabendo o que você vai escrever. Então, esse ano todinho, o que vocês vão fazer é pesquisar sobre vários assuntos diferentes, para quando chegar na redação do Enem, você já ter alguma base, você já saber, porque você sabe qual é o tema. Então, você tem que se inteirar de vários tipos de temas diferentes. Então, essa primeira parte aqui é você encontrar algo e escrever. Aí, o que você vai fazer? Depois que você ler o tema, depois que você marcar lá direitinho as palavras-chave, vai para uma folha da sua redação, da sua prova, deixa do rascunho depois, aí procura uma parte da folha que tem um espaço para você ver. Você vai fazer a chamada chuva de ideias, ou seja, você vai anotar tudo que você sabe sobre aquele assunto. Em vez de você deixar guardado na sua cabeça, você ir pensando, escrevendo, você passa tudo para o papel, porque fica mais fácil de você organizar. Aí depois você vai organizando. Ah, esse aqui dá certo para o primeiro parágrafo, esse aqui dá certo para o segundo. Então você escreve tudo que você sabe sobre aquele assunto para depois você organizar. Aí que é o quarto ponto, organizar as ideias. Você vai ver, essa parte aqui dá certo para o primeiro parágrafo junto com aquela outra. Esse parece mais com a conclusão. Esse aqui é um argumento que eu posso usar no segundo parágrafo, eu posso usar no terceiro. Aí sim você vai enumerando, organizando, selecionando e acrescentando alguma coisa que você achar que deve acrescentar naquele lugar, tá? Lembrando de colocar as ideias de forma clara, ser objetivo. Na redação do Enem, não adianta você ficar enchendo isso, ficar falando, repetindo, não. Seja objetivo, diga o que você tem para falar. Aí você vai fazer o esboço do texto, você vai a estrutura do texto, que a gente conversou na aula passada, né? Que na redação do Enem, o texto dissertativo e argumentativo, a estrutura é essa. Introdução, tá aqui, é a apresentação do tema. Você vai falar do tema como se a pessoa não tivesse lido a proposta. Você vai começar sobre aquele tema, vai falar trazer aquele tema para a nossa idade, tá? Então, essa primeira parte da introdução é para isso, para você apresentar o tema e para você colocar a tese, para você colocar o seu posicionamento em relação a esse assunto. Aí depois vem o desenvolvimento, você vai defender o seu ponto de vista, vai colocar os argumentos para que a sua tese, a sua forma de ver aquele ponto de vista, aquele tema, tá certo, tá? Aí, por último, a conclusão. Você pode fazer um resumo geral de tudo e você não é nem você é obrigado a dar uma solução para o problema, intervenção, dizer como é que aquele problema pode ser resolvido, tá bom? E no final você vai revisar o seu texto. Vocês sabem que vocês mandam para a gente corrige, vai ser assim, vocês vão fazer a redação, vou mandar, a gente vai corrigir junto com vocês e vão reescrever com as informações que a gente passou para vocês. Lá no Enem, não tem como vocês mandarem para a gente. Então, quem é que vai ter que revisar? Você mesmo, exatamente. Então, terminou de fazer a sua redação do Enem, faça uma leitura, antes mesmo de passar a limpo para a oficial. Nessa parte aqui, você já vai escrever na parte do rascunho, né, fazer a sua redação, organizar direitinho. Aí você vai fazer uma leitura e corrigir o que você acha que está errado. Se tem alguma frase que você está achando estranha, se você está achando estranha, imagina a gente, né? Então, já corrige. Se tem alguma palavra que você tem dúvida em relação à escrita, coloca outra. Tem um professor amigo meu que ele disse que sempre tinha dúvida da palavra cansaço. Não sabia se era para escrever com S, com cedilha, não sabia qual era a organização. Então, quando ele ia escrever no quadro, para ele não colocar errado, ele trocava pela palavra fadiga. Tem erro e dá a mesma ideia. Então, é isso que vocês vão fazer. Reescrever isto, melhorar alguma frase que você acha que está errada e trocar palavras por sinônimos. Você, para não repetir a mesma palavra, você vai colocar sinônimos. No sexto ano, eu digo que pode repetir depois de 3 linhas. Para vocês, como você tem que mostrar que tem conteúdo, então não repitam. Procurem palavras, garoto, menino, aí você vai procurar palavras que sejam parecidas para não repetir, tá bom?
E usar conectivos, usar os pronomes, as conjunções, a gente vai surgindo direitinho ao longo do ano, podem ficar tranquilos, tá? Aí você vai no final e vai passar a limpo para a folha de redação oficial. Isso aí é para levar em torno de 1 hora, o tempo a mais que vocês têm para redação. Então, vocês têm que ir treinando em casa. Quando a gente voltar para a sala de aula, se vocês quiserem, a gente vai treinar isso em sala também, tá? Então, já vão se organizando pensando dessa maneira. O que eu vou fazer? Ler a proposta, marcar o que foi importante da proposta. Depois, chuva de ideias, anotar tudo sobre aquele assunto em alguma página da prova. Depois, eu vou enumerar qual que dá certo para cada parágrafo e anotar, dar a forma do meu texto na folha de rascunho. Depois, eu vou ler o rascunho e corrigir o que eu acho que tem errado para poder passar a limpo para a folha oficial e entregar. Aí pronto, não tem erro, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? O texto dissertativo argumentativo, que é o texto que o Enem cobra. O que a gente vai ver durante esse ano é o que é que eles vão cobrar da gente e como que a gente vai fazer para tirar essa nota, para colocar tudo que eles esperam para a gente tirar a nota boa, a nota mínima, né? Então, a gente vai começar hoje falando sobre o texto dissertativo argumentativo. O que é dissertar? É falar sobre algum assunto, abordar um assunto, falar tudo sobre aquele assunto. Argumentativo, argumentar, convencer a pessoa de que a sua opinião, de que a sua ideia é a correta. Para isso, você vai de algumas técnicas que a gente vai ver hoje, tá? Então, dissertativo, você vai abordar um assunto e argumentar, defender uma tese, defender o seu posicionamento sobre aquele tema. Qual é a finalidade? Explicar ou desenvolver um proposto, analisando sobre um determinado ponto de vista, no caso, o seu, e fundamentando com argumentos convincentes. Qual é o perfil dos interlocutores? Quem é que vai escrever o texto? No caso, você, né, vai prestar o vestibular. Para quem é que vai ser o destinatário? O professor, o examinador ou corretor de concurso. A gente vai ver que são 2 pessoas que vão corrigir as provas de vocês. E qual é a estrutura desse texto? Já conversou as 3 partes, né? Que é a introdução, a ideia principal, o desenvolvimento, que tem os argumentos que sustentam a ideia principal. Lembrando que na introdução você tem que falar um pouco, trazer o tema para a nossa realidade e colocar o seu, que vai defender, o seu ponto de vista, que no caso é a tese. Aí no desenvolvimento você vai colocar os argumentos para defender, para falar por que é que você pensa dessa maneira, colocar exemplos, colocar dados estatísticos, colocar um contexto histórico, quando foi que isso aconteceu na história, como é que foi resolvido. Então, você vai utilizar de argumentos para defender o seu ponto de vista. E por a conclusão, que você pode resumir o que falou antes, né? E dar a solução para o problema. No caso do Enem, é obrigatório vocês darem a solução, tá bom? A linguagem tem que ser impessoal, ou seja, você não pode colocar a primeira pessoa, eu acho, na minha opinião, impessoal. Você tem que afastar de você, colocar na terceira pessoa. Sabe-se. Então, o que você colocar, você em terceira pessoa e coloca com a linguagem padrão, né? Não pode usar gírias, não pode usar palavras inadequadas, tá? Aqui, primeira parte da redação. Texto dissertativo, a gente já falou, dissertar, defender uma ideia. Argumentar, formar opinião. Então, não precisa usar a palavra argumento, a gente já sabe que você está argumentando, na banca não precisa ser avisada. Não precisa dizer, eu acho, na minha opinião, quem está escrevendo texto é você. Então, é óbvio que é a sua opinião. Então, não precisa colocar nada disso. Em vez de você colocar, eu acho que o Brasil é o país que tem mais violência urbana. Aí você tira essa parte, eu acho que, coloca logo, já começa a frase. O Brasil é o país que tem mais violência urbana. Até porque se você colocar eu acho, é uma opinião sua. Você já diminui a questão de credibilidade. Você tem que colocar a frase como se fosse uma verdade absoluta. A progressão textual tem que ser fluente e articulada com o de texto. Organize as ideias em uma estrutura coerente. A gente vai ver como é que vocês vão poder organizar essas ideias, como é que vocês vão poder organizar o texto ao longo do ano todinho, tá bom?